1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast Next, 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e eu só fui comprar melancia na Alemanha depois de 2 anos morando aqui. Sentiu saudade da melancia? Pois é. Eu só comprava meia melancia. E eu sou a Gi, e eu levei uma multa nos meus primeiros 5 minutos de carro na Alemanha. Ô, louco. Com a carteira alemã. Ô, louco. Começou bem já. Sim, verdade. Chegou chegando. Não, e foi uma multa real, oficial, tipo, na hora, sabe? Sério? Não foi nem... Caraca, quero ouvir essa história depois. Pois é, depois eu te conto. Eu sou o Luciano, e se for dirigir, não beba, mas se for andar de U-Bahn, pode beber à vontade. Exatamente. É uma vantagem, tem que colocar isso aí na listinha de vantagens. Pois é. Então, o episódio de hoje a gente vai falar sobre se vale a pena ou não vale a pena ter um carro na Alemanha. É uma discussão bem profunda aí. Tem gente que defende ferrenhamente que o transporte é muito bom aqui na Alemanha e você não precisa de carro. Mas, na verdade, eu sou um defensor que se você quiser comprar uma caixa de cerveja ou uma melancia, tu precisa de um carro, né? Porque carregar isso no U-Bahn não dá, né? Enfim, mas antes da gente entrar na pauta aí, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Então, antes de mais nada, eu gostaria de saber, né, quem são vocês na fila do Biergarten, o que trazem vocês aqui nesse podcast. Então, eu sou aquela que tá ansiosa pro BH até abrir de novo, né? Cansada já desse inverno. Pois é. Bom, mas eu sou a Gi, tenho 39 anos, eu moro na Alemanha desde março de 2019, então tem quase 3 anos já. Eu moro em Colônia, que é a região mais oeste da Alemanha. Já gravei alguns podcasts aqui. É verdade. Mas eu sempre fico nervosa aqui no início. E eu sou madrinha do Alemanha Cast. É um prazer enorme poder contribuir um pouquinho com esse projeto tão bacana desse casal e que ajuda tanta gente. Eu sou o Luciano, moro aqui em Munique há 4 anos, trabalho como fotógrafo aqui. E é isso, não tenho carro. Começou bem já, então. Começou bem. Bom, hoje a gente não vai falar aí quanto custa ter um carro, né? Isso aí a gente até gravou um outro Alemanha Cast aí explicando, né, um pouquinho do processo de comprar um carro na Alemanha, como é que funciona, como é que é e não é. Hoje o ponto da discussão mesmo é se vale a pena ter um carro ou não, né? Eu sou um cara que, né, estou há 4 anos e pouco aí na Alemanha, quase 5. Metade do tempo, né, daí a piada que eu soltei na introdução, não era uma piada, na verdade, é um fato, que por não ter carro antes, eu acabava não adquirindo alguns produtos muito pesados no supermercado, né, como melancia, por exemplo, né, então depois que eu comprei o carro, a primeira coisa que eu fiz foi no mercado e, né, peguei uma melancia. Foi comprar uma caixa de cerveja, não foi melancia, duvido. Caixa de cerveja, a gente tem o disque cerveja, né, então sabe que funciona, então pede com amigo e tudo mais. Não tem o disque melancia, tá certo. Então metade do meu tempo eu vivi com carro e metade do tempo eu vivi sem carro, né? Então eu tenho um pouco dos dois mundos aí, né? E vocês têm carro? Como é que não é? Eu acabei nunca vivendo os dois mundos, porque quando eu mudei pra cá, o namorado, que agora é marido, já tinha um carrinho, um carro bem pequeno, um carro elétrico pequeno. E então já quebrava o galho. Dá choque esse carro aí, não? Dá choque, não? Dá. Eu tomar essas piadas. É o tio do pavê, né? Tiozão do pavê. Já sou tio, né? Então. Não, nunca levei choque, não, mas ele é meio de plástico, assim, é meio engraçado o carro. A gente controla remoto. Qualquer dia eu mando uma foto aí pra você. Então, assim, desde o início, a gente já tinha esse carro pra facilitar a vida, a ida no supermercado, a ida no IKEA, né? Que aqui a gente tem que carregar os móveis que a gente compra, né? Sim. Já aconteceu das vezes a gente ir no IKEA e se empolgar, e aí ele voltou com o carro cheio e eu tive que voltar de trem, porque eu não cabia no carro. Enfim, e depois eu passei por todo o processo de tirar a carteira aqui na Alemanha, né, de transferir a carteira do Brasil para cá, que é uma peleja, né? E tem até um episódio do Alemanha Cast que ajuda, dando bastante dicas sobre isso. Sim, dá dor de cabeça. E eu tirei a carteira, mas eu não tinha necessidade do carro, até que eu consegui um emprego, tem 1 ano e pouquinho, e a empresa fica num lugar que é meio de difícil acesso. Então, para eu conseguir chegar lá, eu tinha que pegar 3 ônibus, e era uma confusão, e demorava 1h30, e de carro era 20 minutos.
Então, tem um ano e pouco também, Você quando rendeu. eu consegui eu me rendi, comprei um carrinho velho, só para quebrar esse galho, para poder ir trabalhar com mais conforto, né? De poder acordar um pouco mais tarde, de não precisar pegar esse tanto de ônibus. Mas até então, o carro vocês compartilhavam, usavam mesmo só para compras, essas coisas, mas tipo, para ir trabalhar, essas coisas, iam de transporte público mesmo. Exatamente. O marido usa ainda para ir para o trabalho, que é pertinho de casa também, então, mas ele usa o carro sempre. E quando a gente ia fazer compra, a gente sempre usa o carro. O carro que ele tem aqui. Então, esse perrengue de sair carregando sacola aí, eu sempre pude comprar minha melancia. Entendi. Apesar de nunca ter comprado. Tô zoando também, eu não compro muito, mas é um item que eu olhava assim, pô, que vontade de comer melancia, né? Falei, pô, carregar no ônibus essa melancia. Não vou carregar. Vou levar 4 cervejas ou uma melancia, né? Certo. E você, Luciano? Você é o cara que não tem hoje carro. Hoje aqui, né? Pois é, como eu já falei anteriormente, não tenho carro, eu sou o cara que gasta as solas do sapato, né? Se mantém em forma, né? O problema é que eu bebo muito e não consigo me manter a forma andando. Não dá... Você bebe andando já? Então, redondo também é uma forma, né? Tipo, né? Como eu moro em Munique, né? Eu acho que vai ser tratado bastante isso aqui hoje na nossa conversa. Acho que tem a questão do tamanho da cidade, né? Como funciona o transporte público. E aqui na nossa conversa eu sou o único que não tem carro. Então eu vou ser o defensor do transporte público. Aqui na Alemanha, como muitos ouvintes aí do Brasil devem saber, temos, né, a Alemanha é famosa pelo transporte público. Sim. Né? Claro que não é nenhuma Disneylândia, não são só maravilhas, acontecem coisas, contratempos também, mas posso dizer que no geral aqui em Munique funciona muito bem, é uma cidade muito bem conectada com o transporte público. É verdade, é verdade. Você consegue chegar a qualquer lugar, nem que você tenha que pegar 3 transportes, mas você chega onde você precisa chegar rápido, né? Relativamente rápido. Uma coisa que eu vejo, tipo, por exemplo, não andei tanto de transporte público em Munique, né? Mas, por exemplo, em Stuttgart, falta um anel, né? Um anel ligando, né? Fazendo um círculo em volta do centro da cidade. Aí o que acontece é que você pega o transporte, vai sempre pro meio, para essa estação central, né? Hauptbahnhof, e daí de lá tu vai para outra, né? Aí o que acontece é que às vezes você tá do lado, né? De carro talvez daria 15 minutos, só que pelo fato de não ter conexão da estação, né? Fazendo uma conexão horizontal, vamos dizer assim, você tem que ir até o centro da cidade e daí de lá pegar o outro, né? E às vezes coisas que levariam 15 de carro, tu leva 40 de transporte, né? E eu não sei se Munique é assim também, Colônia, não sei, não conheço muito o transporte, mas é algo que incomoda um pouco aqui. Às vezes a coisa, tipo, o transporte te leva até o lugar, só que o tempo às vezes não é tão ótimo quanto ir de carro, né? Aqui eu posso dizer que é bem conectado aqui em Colônia, pelo menos eu nunca senti falta, assim, de nenhum sentido que dava muita volta ou que fosse lento e tal. Então, mas é o que o Luciano falou, cidades maiores aqui realmente são muito bem conectadas, né? Então é fácil de se locomover de transporte público. E tem que levar em consideração também que eu não posso comparar, por exemplo, Munique com Berlim, né? Munique é uma cidade relativamente menor do que Berlim, né? Então, assim, você tem aqui 5 ou 6 linhas de U-Bahn, não estou certo agora, é suficiente para abranger boa parte da cidade, né? Juntando com S-Bahn. Para quem está escutando aí do Brasil, vamos falar um pouquinho, né, o que é o U-Bahn e S-Bahn, de repente as pessoas não sabem, né? O U-Bahn é o metrô e S-Bahn é como se fosse o trem, certo? Então, assim, a gente conecta muito bem, é muito bem conectado aqui em Munique esses dois meios de transporte. Algumas vezes até intermediário entre eles um ônibus, por exemplo. Sim. Então, e o legal é que você compra o ticket e usa para qualquer um, né? O mesmo ticket, né? Exatamente. E isso acaba facilitando muito, né? Para quem não tem o carro. Né? Normalmente os tickets por tempo, né? Você compra um ticket e pode usar durante 1h30, né? Dependendo. Por tempo e área, né? Por zona, área, né? Então você tem tantas... Naquela área tu pode dar você quantas pode trocar quiser. Quantas vezes quiser e desde que você esteja naquela área naquele tempo, tá de boa, né? Essa é uma grande diferença dos ônibus, né? No Brasil, geralmente você compra o ticket para viagem, né?
Então, se tu tá saindo do bairro e vai até o centro da cidade, mas quer parar no meio do caminho para tomar um café na padaria, perdeu o ticket, tem que pagar o outro. Perdeu o ticket. Né? Isso é uma mentalidade que tem que mudar, né? Na verdade, tem, não é só para... Tem que ter opção, na verdade, né? Porque aqui você tem a opção de comprar o ticket por hora, o ticket de uma viagem simples, o ticket do dia inteiro, da semana inteira, do mês inteiro, do ano inteiro e por aí vai. É, verdade. Isso faz muita diferença, né? Mas, em compensação, né, que nem a gente falou, né, no transporte público tem umas coisas aí meio complicadas, né? Tu vai lá na loja de eletrônicos e compra uma televisão. Aí faz Como é que carrega, né? Como é que carrega? Manda entregar e custa uma grana para entregar, então, isso aí nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores, né? Mas um o problema serviço de entrega aqui, às vezes, fica até o mesmo preço da mercadoria, né? Quando você compra um móvel, dependendo do que fica tão caro quanto a própria coisa, né? Então é complicado isso. Mas uma coisa que também me incomoda muito no carro é a dificuldade de estacionar, né? Às vezes você não tem onde estacionar, você roda, não tem onde parar, e acha um estacionamento bendito que é, sei lá, 5 pila a hora. É o maior pesadelo de quem dirige carro aqui, né? Você quer ir pro centro, mas você não tem onde parar, e aí, às vezes, onde para, paga caro pra danar, e enfim. Nós não aqui, fica tão perto, né? Geralmente, se a gente vai pro centro, sabe que vai ficar mais tempo lá, a gente prefere ir de trem mesmo, porque... A gente também. Ou às vezes eu vou com o carro até na estação aqui, que a pé dá uns 15 minutos, 10 minutos, daí eu vou com o carro até na estação, deixo o carro na estação e vou de trem, porque aí não vou me incomodar com estacionar, eu vou chegar na hora certa, não vou pegar trânsito e tal, então nesse aspecto eu acho bem melhor o transporte público. Na verdade, aqui a gente usa bastante o transporte público, apesar de ter o carro. A gente usa muito mais o transporte público do que o carro. O carro ele fica mais para lugares que realmente é mais difícil de acessar sem o transporte público. É um buraco negro, que tem alguns aqui perto. Tem bastante. E quando vai fazer compra. O restante, a gente faz tudo. O restante que eu falo assim, vai encontrar com amigos, aí é até bom ir de transporte público, porque pode beber uma cervejinha de boa, não tem problema para voltar. Isso mesmo. Né? E você vai passear no centro, vai para alguma cidade, então a gente sempre dá prioridade para o transporte público. O carro fica mais para ir nos lugares difíceis. Não sei se vocês já perceberam em relação a estacionamento, né? Nesse assunto de estacionamento, a gente não vê muito carro grande aqui nas cidades alemãs. A gente não vê picapes, a gente não vê muita van, justamente porque as pessoas optam por ter carros mais compactos para justamente estacionar com mais facilidade. Isso ou tem dois carros, um pequeno para usar durante a semana e um maior para usar final de semana e viagem. Porque se você analisar mesmo pro dia a dia, né, até a questão que a Gi falou do carro elétrico, se é para usar pro dia a dia, para você trabalhar, voltar no mercado, se o carro tiver 200 km de autonomia, tá muito mais que bom, né? Você não vai fazer mais isso um dia, né? O carro que o marido tem, ele é um dos primeiros modelos elétricos, ele é bem antigo, a autonomia dele é super pequena, ele só anda 120 km, 110 km por hora de autonomia que ele tem. E para ele carregar, ele precisa de 12 horas. Tipo, os modelos mais modernos, eles carregam rápido, né? Agora o dele não, ele precisa passar a noite carregando. Então a gente nem pode tentar ir para algum lugar mais longe com o carro, porque depois a gente não consegue voltar, né? Tá, e uma pergunta nada a ver, se acaba a bateria, daí não tem como fazer uma... Ele já não tem o que fazer. Então, assim, a gente já não faz esse tipo de viagem, entendeu? A gente olha no mapa, se deu mais do que 40 quilômetros, ele já não quer ir. Já não dá pra carro. Ir. Ele já fala, não sei o que, aí já não rola. Então. Daí, mas é o que eu falei. Chega lá, a estrada tá bloqueada, daí você tem que fazer um contorno de 30 quilômetros. Teve uma vez que a gente foi num campo de tulipas aqui perto de Colônia, e aí ele errou o caminho, e aí no final a gente teve que pegar um barco para atravessar o Rio Reno. Nossa. Cara, esse dia eu falei, esse dia nós vamos ficar na rua, porque nós não vamos conseguir voltar. Mas no final deu tudo certo, mas tivemos que atravessar o Reno de barco. Mas uma coisa que, por exemplo, para nós, né, que a gente, para quem acompanha o Alemanha-Cast, viu, né, a gente teve alguns problemas aí ano passado, depois que o Baby nasceu e tal, então a gente teve que ir muito pro hospital, médico e tudo mais, né, e se a gente não tivesse carro naquela época, teria sido muito complicado, viu, muito complicado mesmo, principalmente a criança e tudo mais, e vai e volta, e vai pro médico, e vai pro outro, sabe, então eu acho que o transporte público é bom, funciona, mas em alguns casos é meio complicado, né? Você vai pegar táxi também, é uma grana, e enfim.
Acho que na questão comodidade é inquestionável, né? Eu acho que no momento em que você realmente precisa de mais conforto, eu acho que não tem nem comparação o carro, né? Não dá para comparar com o transporte público. Uhum. Sim. Mas eu acho bacana essa história da gente estar aqui questionando isso, né? Porque na Alemanha é possível você viver sem carro, né? É mais possível você viver sem carro. Assim, no Brasil, lógico que é possível também, mas eu vejo que lá a dificuldade é maior você se propor a pensar assim. Eu, pelo menos, assim, eu vivi no Brasil 35 anos. Desde que eu comecei a dirigir aos 18, eu sempre tive um carro ali perto, sempre tive acesso a um veículo. E eu nunca pensava em, não, hoje eu vou de ônibus para o trabalho. Era só quando uma época que eu não tinha carro mesmo. O sonho era ter um carro para não precisar pegar o ônibus, porque era demorado, era muito cheio e não sei o quê. Agora aqui a gente tem essa oportunidade, né, de pensar, será que eu vou ter um carro ou eu posso ficar só no transporte público? Isso eu acho legal. Que o Luciano falou, né, ter opção a gente tem essa opção, né? Muito bem pontuado, né? Deixa de ser uma necessidade para ser uma escolha, né? Exatamente. A gente está debatendo justamente isso. Acho que a maioria aqui está entendendo dessa forma, certo? Certo. Ter ou não ter um carro, né? Com certeza, né? Porque no Brasil tu vai no automático, né? E também o outro problema que tem lá, né? Principalmente quanto maior a cidade, pior, né? São os horários, né? Os horários são complicados, né? Eu lembro que durante um bom tempo eu não tive carro, né, no Brasil. E aí dependia de transporte público. Várias vezes eu cheguei atrasado no trabalho, cheguei atrasado na faculdade, porque simplesmente o ônibus atrasou, sei lá, aconteceu alguma coisa. Não que não atrase na Alemanha, né? Mas os atrasos geralmente são bem menores, né? Atrasou 3 minutos, o alemão já tá xingando tá bravo, todo mundo. Né? Já tá xingando a Deutsche Bahn, já. Scheiße, Deutsche Bahn. É verdade. Uma coisa que me incomodava também quando eu não tinha carro, ia, por exemplo, jogar futebol, né? Com a rapaziada lá. E aí a gente jogava num campo lá que não tinha vestiário e tal, enfim, era meio ruim lá a infraestrutura. A gente jogava de graça, na verdade, ele não tinha infraestrutura pra gente usar, né? Só o campo. E aí, no inverno, eu lembro que era bem complicado, viu? Jogar futebol, depois frio pra caramba, suado, daí mal secava com a toalha e ia embora, tá ligado? Trocava de roupa e ia embora, assim, e tomava banho em casa, né? E eu lembro que isso era difícil, viu? Isso era tenso, sem carro, né? Aí hoje em dia é de boa, né? Vai de carro, entra no carro, chega em casa tranquilo, não passa frio. Ajuda bastante também. Nesse quesito. Eu passei 8 meses da minha vida aqui na Alemanha, dos 4 anos que eu já vivo aqui, morando em uma Dorf. Né? Como é que era o nome da Dorf mesmo? Que era um nome engraçado? Dingolfing. Nossa. Nós fomos morar lá por conta do trabalho da minha esposa, né? É uma cidade que vive em função da empresa que tem lá. E assim, não tem nada. A cidade não tem nada. Pra quem não sabe, Dorf é um vilarejo, uma cidade pequena, né? Então, assim, não tinha o que fazer. E eu gostaria muito de pontuar uma coisa que era deprimente pra mim. Que, assim, na verdade eu tenho que agradecer por ter ônibus. Tinha transporte público, tinha ônibus, certo? Só que o último ônibus era às 5 da tarde. Nossa, caraca. Ou seja... Você tinha que fazer tudo antes das 5, né? Exatamente. Nossa. Exatamente. Eu ia no mercado, resolvia toda a minha vida, assim, tipo, já tudo de manhã, de tarde ali, antes das 5. Ou, como virou minha grande amiga, a bicicleta, né? Eu virei um ciclista na Alemanha. Né? Então tem essa questão também. Você se torna uma pessoa mais ativa que quando chega na Alemanha. Você anda de bicicleta, você anda mais a pé. Você anda mais a pé. Olha, eu passei a gastar mais sapato, minhas calças passaram a rasgar mais. A Adidas tá feliz, né? A Nike comprando mais tênis. Né? Pô, mas então, às 5 da tarde é judiado, hein? Nossa, 5 da tarde é foda. É puxado, né? Mas tem essa diferença, né? E domingo não tinha. Nossa, cara. Domingo vai rezar, sei lá, vai fazer... Ruhestag, até pros motoristas dos ônibus. Mas era longe da cidade, assim? Longe de uma cidade maior? Não tinha como ir de bicicleta ou era tipo 20 quilômetros lá? Eu encarei essa aventura, que pra mim foi uma aventura. A cidade mais perto era 40 quilômetros. Eu fui de bike lá um dia só também. Só foi, tipo, né? maior, né? Cidade maior, assim. Cidade maior era Landshut, que é próximo aqui de Munique também, né? É bem próximo de Munique essa cidade de Ingolfing, mas aí você vê justamente a diferença, né? Entre morar numa cidade grande, que você não precisa de um carro, e morar numa cidade pequena.
Lá, se eu fosse viver lá, morar lá, o tempo que eu estou aqui na Alemanha, Tinha que ter um carro. eu tinha que ter um carro. Era necessidade de ter um carro. É aí que tá a diferença, entendeu? Então, daí, por exemplo, a gente morou numa Dorf também, tinha, sei lá, 2.000 habitantes lá onde a gente morava, 1.500. Só que a infraestrutura de transporte era muito boa, porque ela fazia parte lá em Felden, que é o aeroporto de Stuttgart, fica lá em Felden, né? E aí, eu não sei se por conta do aeroporto, que os caras tinham mais infraestrutura, não sei. E aí a cidade, por mais que era pequena, na frente de casa tinha um ponto de ônibus com 4 linhas diferentes. E tinha acesso a 3 Bahnhofs, 3 estações de trem diferentes. Nossa, aí na frente de casa. top. Era muito aí bom. Dá, muito dá bom. até pra encarar, carregar uma melancia. Sim, top. mas eu não lembro. Tá, Luciano, então vai dizer que você não comprava engradados de cerveja antigamente. Quer dizer, Olha, você compra hoje em dia, né? Que você não tem carro ou manda entregar. Como é que você faz? Não, fala pra nós aí. Recém-chegado aqui na Alemanha, tem que contar meu perrengue. Ixi. De bike, fui no mercado, disse não, vou comprar um engradado, recém-chegado, né, querendo ter a emoção de comprar um engradado de cerveja alemã. E gelar na sacada, cerveja. Gelar na sacada, né, todo aquele ritual, né, um ritual. Torcendo pra nevar, assim, enfia a cerveja na neve e tal. Aí eu fui no mercado, aí eu comprei aquelas ligas de prender coisa na bike. Sim. Né, e prendi o engradado aonde? Atrás da bike. Tipo, na garupa, assim, na bicicleta. Aí eu vinha, né? Parece uma velhinha pedalando, tranquilo. Quando de repente eu passei num buraco. O engradado caiu. Ai, meu Deus, não acredito. Perdeu a cerveja. Perdeu tudo. Parcialmente, perdi algumas só porque ela foi virando aos poucos, assim, caiu e quebrou algumas. Mas ainda consegui salvar. Nossa, imagina essa cara de isolação. Pô, nossa, mas empurrando, tipo moto fui sem empurrando gasolina. A bike. Exato, fui empurrando a bike. Uau. Mas é isso aí, né? Perrengue chique, né? Perrengue chique. Mas na Alemanha, né? Deixou a caixa de cerveja cair? Deixei. Mas na Alemanha. Aí hoje em dia aqui em Munique, que eu aprendi a lição, não vou mais de bicicleta e comprar engradado. Temos a comodidade de ter serviços de entrega de supermercado e até os Getränkmarkt, né? Que são as lojas específicas de bebidas que fazem entrega na sua casa. Então, sucesso. E você paga por essa entrega também? Ou como é que funciona? Porque eu nunca pedi por telefone, assim, só bebida. Não, ou paga, tem uma quantidade paga, mínima? Não, tem. Tipo, geralmente, assim, tem alguns serviços de entrega que, tipo, se você passa de um valor, eles entregam de graça, mas como assim, eu não vou pedir 5, 10 engradados, eu peço 1, 2 no máximo. Cada um engradado tem 20 cervejas, tá? Só pra vocês saberem aí no Brasil. Não é 24, né? Não é 24? Não é 24, são 20 cervejas de 500 ml. É que nem a dúzia de ovos, né? A dúzia que vem 10 aqui, né? A dúzia também é que tem 10. Os alemães estão de sacanagem. Então, no meu caso, antes, quando eu não tinha carro, daí sempre ia de busão no mercado, porque era meio longe. Na verdade, tinha um supermercado mais perto, só que era aqueles supermercados caros, de logo azul com amarela. Qual será? E aí eu compro no do povão mesmo, né? E aí você tinha que pegar o ônibus, né? E é muito engraçado que depois que a gente se mudou, tem um do lado aqui, um ali do lado, né? E eu acho que agora, 90% das vezes, eu vou a pé no mercado. Vai a pé, né? Continua indo a pé, né? Mas no início a gente estranha também o fato de não ter sacolinha, né? Aqui. Então eu ficava meio perdida, assim, onde é que eu vou? Como é que eu vou carregar isso? Mesmo que fosse da porta do mercado até o carro, aí tem aquelas caixas, né? Sacola de papel, confusão. Isso é uma coisa engraçada, né? Que o pessoal entra no mercado e não levou sacolinha de casa. E aí eles vão pegando caixa de papelão, de algum produto que tá acabando, enchendo dentro e tal. Ou tem muita gente que eu vejo também, coloca as compras todas no carrinho, abre o porta-mala, larga dentro do porta-mala. E larga dentro do porta-mala, larga tudo solto e daí em casa, sei lá o que faz, né? Mas enfim, aí... Tem o perrengue de não ter a moeda pra colocar no carrinho, né, do supermercado. Aí não tem moeda, e agora, o que eu faço? Normalmente tem um carrinho solto, né? Várias vezes eu vejo um carrinho solto lá. Então, sempre rola. Sempre rola. Né? Só o dia que você precisa, aí não rola não, porque eu já fiquei um tempão esperando chegar alguém, viu? E aí tem uma história de um camarada meu, né? Ele comprou uma churrasqueira, né? Comprou uma churrasqueira aqui. As churrasqueiras na Alemanha normalmente são a gás ou elétricas, né? E aí ele comprou uma churrasqueira a gás, entregaram na casa dele, ele montou a churrasqueira e falou, pô, mas eu não tenho gás. E aí o que ele fez? Ele deu uma de Luciano, pegou a bicicleta e foi comprar um botijão de gás, cara. Ele comprou um botijão de gás e carregou na bicicleta. Na bicicleta. Mas não explodiu, então deu tudo certo. Ainda bem.
Então, uma vez a gente, falando que eu falei ali do eletrônico, né, de transportar coisa grande, né, a gente foi numa loja e comprou uma televisão, né, uma televisão, não sei quantos, lá, 42 polegadas da vida aí, e aí, acho que dá pra levar tranquilo, né, no transporte, porque não era longe, né, da loja, né, e aí foi eu e a Fernanda com a televisão. A gente começou a andar na rua, daí eu olhei pra ela e falei, cara, tá muito pesado esse troço aqui, cara. E aí tá, né? Aí eu vou chamar um táxi. Ai, pagou o preço da TV no táxi. Não, até que não, porque não era tão longe de casa, assim, sabe? Só que o taxista chegou, tipo, a TV não cabia no táxi. Nossa, cara. Sorte então não adiantava ter carro, ué. Pois é, mas enfim, talvez dava pra rebater banco e tal, mas no final deu certo. O taxista, a gente, acho que era do Afeganistão, o taxista falou, não, sem problemas aí, pode andar sem cinto aí, não sei o que. A gente enfiou a TV, foi meio torto no carro e conseguiu levar a TV pra casa. Nossa. Devia ter comprado na Amazon esse troço, né, cara? Facilitaria, com certeza. É uma coisa que aqui também é bem caro, né, o táxi, né, que seria uma alternativa nesses casos, né? Mas eu acho bem caro, né? É muito caro, né? Muito caro. Eu vi agora que a gente estava no Brasil, né? O Uber lá, por mais que tenha uns carros muito ruins, né? Capengas, né? Capengas e tal, que o cara devia ter trocado o amortecedor há 20 mil quilômetros atrás e não trocou. Mas é barato, né? Principalmente pra gente, né? Barato. Em euro, né? Paga em euro, aí fica muito, muito barato, né? Eu usei bastante no Brasil. Tem algumas cidades que tem Uber, né? Mas eu acho que não é tão geral. Por exemplo, aqui em Colônia não tem Uber, mas lá em Berlim, por exemplo, tem. Em Berlim eu peguei, mas era o preço do táxi. Vezes, porque onde eu morava, lá perto, não era bem em Berlim, eu morava em Schönefeld, então lá onde eu morava também não era bem conectado, sabe? O ônibus também, ele não parava às 5 da tarde, mas era quase, sabe? Ele parava, tipo, depois de 7 ele já não tinha conexão boa também, sabe? Não parava na porta, tinha que andar, tipo, no escuro 2 quilômetros, entendeu? Então, enfim, eu pegava Uber lá e mesmo assim eu achava caro, sabe? Você andava de Uber lá 5 minutos, você pagava, tipo, 8 euros, sabe? 5 minutos eu acho pesado. O que acontece aqui em Munique tem Uber também, né? Mas assim, não é que nem no Brasil em que é mais barato que o táxi. Não, é igual ou às vezes até mais caro. Dependendo de onde você tá, né? Dependendo de onde você tá, o horário que você tá pedindo e tudo. O Uber não tem esse status de mais barato aqui. Entendeu? Eu lembro que fui pra Berlim uma vez também, aí pegar transporte, o Uber e tal. Na verdade, a gente tava em bastante gente, né? Tava em 4 pessoas, então valia a pena, às vezes, pagar um táxi do que pagar o ticket, né? E eu olhava no aplicativo do táxi no Uber e o táxi era mais barato, né? Então eu acabava pegando o táxi mesmo, que era mais de boa. E a gente tem umas alternativas boas aqui na Alemanha, tem esses car sharing da vida aí, né? Que você pode... Car to go, né? Eu não sei, eu nunca utilizei, na verdade, né? Alguém pode explicar? Também nunca usei, não. Pode explicar pra galera aí como é que funciona isso? Nossa, essa eu vou ficar devendo, porque eu também nunca usei. Na verdade, já usei uma vez e conheço gente que usa com frequência, né? Você tem que fazer um cadastro, tem que comprovar, obviamente, que você tem carteira de motorista, né? Não é tipo você chegar lá, vou pegar aqui e vou andar. Não. Então, assim, tem as tarifas por quilometragem também, mas, assim, tem, acho que 3 ou 4 empresas atuando aqui em Munique. Então, assim, tem bem espalhado pela cidade. Você abre o seu aplicativo, vê a localização do carro, vai até lá, pega e tudo, anda. Então, assim, é bem simples, né? Para quem quer fazer viagens, tipo, de deslocamento curto. Mas também esbarra no problema do estacionamento, né? Imagina, você tá ali com o carro alugado e tudo, aí fica rodando para achar um ponto para largar o carro. Não pode largar o carro em qualquer lugar e tudo, recebe uma multa igualmente, enfim. O princípio, no fim, é parecido com os patinetes, né? Você vê onde que tá o carro, daí vai lá com o aplicativo, desbloqueia, pega o carro e anda, e ele cobra por quilometragem, né? É uma solução bem interessante se não fosse o problema do estacionamento. Mas porque o patinete você larga na calçada, né? Larga em qualquer Inclusive, lugar, tem né? muita gente que larga em qualquer lugar mesmo, né? No meio da calçada. Já vi gente largando, tipo, dentro do shopping, viu? Parado lá, tipo, nossa. Tipo, os caras sem noção, né? Então, assim, só mais uma coisa para falar, Tomás, por exemplo, como eu não tenho carro, né? A questão das compras, do mercado. Eu acho assim que quem não tem carro acaba indo mais vezes ao mercado por semana. Ou todo dia, ou 3 vezes, 4 vezes. Eu, por exemplo, vou quase todo dia. Nossa. Então, assim, eu compro como trabalho perto, ou tem 3 mercados perto da minha casa, é muito perto. Isso é uma outra coisa muito importante para se falar, né? Os mercados são muito bem distribuídos pelos bairros, sempre vai ter
Sempre não, né? Mas assim, na grande maioria das vezes... Na Dorf que se morava não tinha, né? Na Dorf não tinha tão perto. Mas assim, na grande maioria dos bairros aqui de Munique, você vai ter ali o seu mercado próximo, sua farmácia próxima. Então assim, é muito bem planejado isso, né? Eu acho muito legal. Eu vou ao mercado, faço compras, digamos, pra semana inteira, mas sempre tem ali um item que faltou, então assim, eu acabo indo ali, faço outras compras menores, e assim vou com a minha mochilinha mesmo, mochila, né? Não uso aquele carrinho de vovó, porque, enfim, eu sou jovem. Ainda não, né? Eu sou jovem, então assim, ainda não. Olha, eu já usei muito, principalmente para transportar cerveja. Eu não uso o carrinho de vovó, cara, eu me recuso. Mas você ainda vai se render. O dia que você usar a primeira vez e ver que é bom, você vai querer usar. Eu não uso mais, mas eu usei bastante. Eu também já usei. Eu já usei porque, às vezes, na época que eu não trabalhava, eu ficava mais em casa, às vezes eu quero fazer compra sozinha, assim, sei lá, não tá faltando tanta coisa, então eu ia sozinha, aí levava o carrinho, voltava puxando ele aí, a vovozinha Gi. Não, mas agora que começaram a aparecer meus primeiros cabelos brancos, eu já tô até pesquisando na Amazon. Obrigatório. Mas isso que o Luciano falou da distribuição dos supermercados é bem interessante, né? Na verdade, no Brasil, geralmente, a gente tem os hipermercados, uns mercadão gigante e tal. Sim. Aqui, a maioria são mercados menores, só que tem vários, né? É para atender né? Eu acho que eles fazem, eu já ouvi falar que eles fazem um cálculo de tantos habitantes por bairro, eles vão abrir um mercado, tipo assim, para atender a necessidade daquela população, digamos, do bairro. E funciona muito bem, né? Porque tem muito mercado espalhado e tal. Às vezes tu não precisa se deslocar e tal. Então até isso é pensado, né? Isso faz muita diferença, né? Para quem não tem veículo, né? Então, indo ao trabalho, né? Eu troquei de emprego na Alemanha, né? Antes era pertinho da minha casa, dava uns 15 minutos de ônibus até da minha casa até o trabalho. Então naquela época, que não falei, né? Não precisava ter o carro, estava ainda fazendo carteira, mas se eu quisesse também não ia poder dirigir. Então era tranquilo para mim, né? Eu pegava o ônibus na porta de casa e parava quase na porta da empresa, não trocava de ônibus, era direto, assim, era muito bom, né? Só que aí troquei de emprego, então eram 40 e poucos quilômetros, né? Da minha casa até ao novo emprego, né? E de ônibus e de trem, no caso, eu ia ter que pegar 3 trens diferentes. Nossa, e ia demorar, tipo, eu não lembro, mas ia dar tipo 1h20 cada perna, assim, sabe? Cada uma pra ir e uma pra voltar, né? Então eu perdi 2h30 por dia no transporte, né? Aí nessa época foi necessário ter um carro, né? Porque aí eu fazia em 40 minutos, 45 minutos, né? Cada parte da viagem, né? Mesmo assim era um baita tempo por dia, né? Na minha opinião, né? Para os alemães até nem tanto, né? Mas eu acho um desperdício da vida ficar 1 hora e pouco por dia dentro de um carro dirigindo, né? Cara, os alemães são... Desculpa te interromper, mas os alemães são bem malucos, né, com isso. Eu tinha um colega de trabalho que ele dirigia para chegar ao trabalho 110 quilômetros para ir e 110 quilômetros para voltar. Gente, eu fico, meu Deus, como é que pode alguém fazer isso? Desnecessário, né? Ele dirigia igual um louco, assim, digamos de passagem. Uma vez a gente foi visitar um cliente aí, e ele 160 e tal, aquele bem típico alemão mesmo, sabe? E eu falei, gente, esse cara pega todos os dias essa estrada, 110 km para ir, 110 para voltar, nessa velocidade. Poxa, são tem dois, uma conhecida interessante para falar nisso aí. Tem uma conhecida minha aí que ela é alemã também, ela mora aqui perto de casa e ela vai até Würzburg trabalhar. Ela faz 130 km cada perna por dia. Nossa, cara, faz 260 cara, por dia. Eu nunca ia conseguir viver assim. Então, daí olha só, ela trabalhava lá e aí, na verdade, ela morava lá, né? E ela se mudou pra cá, por causa do marido, alguma coisa assim. E aí o chefe falou, não, pelo amor de Deus, continua trabalhando e tal, não sei o que. Dela, não, tá louco, não é longe, né? Ele, então tá. Então você, ao invés de vir 5 vezes por semana, você só vem 4. Na sexta-feira você pode ficar aí, mas eu quero que você venha 4. Daí ela aceitou. E ela faz 260 km por dia. Caraca, é pesado, viu? Não sei como que eles conseguem, não sei. Enfim. Fala aí, Luciano. Eu dirijo 20, eu dirigia quando eu morava, o ano passado, né, porque agora eu tô mais fazendo home office, mas no ano passado que eu morava, apesar de ser bem próximo de Berlim, mas é sul de Berlim, não tinha uma conexão muito boa, então eu tive que realmente comprar um carro para viabilizar a minha oferta de trabalho, porque ia ficar praticamente impossível chegar no trabalho, ia ter uma qualidade de vida muito ruim, e eu ia levar quase, era 1h40, 3 ônibus diferentes.
E, nossa, e ônibus tem o problema que corre bem mais risco de atrasar, né? Exato, e eu tinha um problema também que a conexão entre eles não era boa. Tinha um dos ônibus que eu tinha que esperar, tipo, 20 minutos. Quando você tá no verão, na primavera, beleza, mas, cara, espera 20 minutos do lado de fora no inverno, com -2, -5. Então, a gente pensou nisso. Quando eu aceitei a oferta de trabalho, a primeira coisa que a gente fez foi comprar. Só vou trabalhar carrinho. no verão. Ah, não. Quase isso. Vou comprar um carrinho porque senão não vou conseguir trabalhar, né? Então, assim, tem que pensar bem na hora que vai verificar se vale a pena mesmo ter o carro na Alemanha ou não, né? Tem que levar isso em conta, né? Vai depender de onde você mora, de onde você trabalha, né? Quais são as facilidades que você tem, então... Exatamente. E as estações de trem, geralmente, não as principais, né? As secundárias, né? Que são a maioria, não tem infra, né? É bancão gelado. E tudo é um banco gelado, né? exatamente. Meu Deus do céu, é frio essa estação, hein? Meu Deus do céu, mano. Essas cidades secundárias, assim, que é bem, bem complicado. Então tem que colocar isso na conta aí na hora de colocar nos custos, né? Conta, botar na ponta do lápis, como a gente fala, né? Exatamente calcular, isso que eu queria falar. Existe, assim, o costume dos alemães que querem morar em cidades vizinhas por escolha. Para ter qualidade de vida na cidade, mas aí fica andando de carro 3 horas por dia. Aí querem pegar casas maiores, querem pagar menos no aluguel, então, assim... acabam se afastando mais, mas também dirigem mais para ir para o trabalho, para ir para o centro da cidade e tudo. Mas também é uma coisa exatamente tipo assim, por exemplo, temos que fazer aqui em Munique, as pessoas que eu tenho experiência, né, que eu vejo, assim, vamos falar dos brasileiros agora, né? A gente está falando dos alemães, vamos falar dos brasileiros. Os brasileiros levam em conta, tipo assim, até qual lugar que vai chegar o transporte público, porque aqui a gente tem uns anéis do transporte público, então passou anel 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai aumentando o preço, né? Quanto mais distante do centro da cidade, né? Levando em consideração que a maioria dos trabalhos estão mais para o centro do que para fora do centro, pelo menos aqui em Munique é assim, as pessoas têm que fazer essa conta, se vale a pena ter o carro para se transportar morando mais longe, ou se vale a pena pagar um transporte, já que chega até onde... chega até onde você mora, pagar o ticket mensal ou anual. E tem muita gente que tem o carro, mora nas Dorfs, mora longe, e tem o carro e vai até a estação mais próxima e lá pega o trem para trabalhar. E pega o trem. Aqui tem os tais do Park and Ride, né? Que eles já deixam próximo da estação um lugar para você estacionar e exatamente para impulsionar o uso do transporte público, né? Eu, inclusive, faço isso bastante. Eu deixo o carro, às vezes, até durante o final de semana inteiro nesses Park and Ride, quando eu vou viajar de trem mesmo. Mas é claro que tem que olhar também, cada um tem uma regra, tem alguns que você não pode deixar mais que 24 horas, tem outros que você tem que pagar, outros que são gratuitos, né? É bem bacana essa opção também, de poder morar num lugar mais afastado, ir com o carro até uma estação e de lá pegar o trem para acabar de chegar. Né? É uma opção também. Então agora vem, esse é o porquê na Alemanha não tem tanto prédio, né? Porque você tem a opção de morar longe, você não precisa morar empilhado um em cima do outro, que nem no Brasil, porque você tem infraestrutura e tu pode morar longe e vai pro seu trabalho. Empilhado, muito bom. Porque é o problema do Brasil, né? Os caras ficam prédio, daí reclamam que falta água, reclamam que, sei lá, que tem muito trânsito. Formação das ilhas de calor, né? Calor, daí também, mas tá todo mundo em cima do outro, né? Tipo, não faz sentido, né? Um país 50 vezes maior que a Alemanha ter todo mundo empilhado, né, minha gente? Vamos espalhar isso aí, né? Vamos usar essa área, né? É verdade, é uma boa observação, viu? Isso faz diferença mesmo. Não, faz diferença na qualidade de vida, tudo isso que os alemães, né, prezam muito de morar mais longe, tranquilidade, mais na roça, né? Na verdade, a Alemanha é uma grande roça, né? Vamos falar a verdade. Tem umas cidades grandes, mas é uma grande roça, né? Não, andou tipo meia hora, pegou uma estrada meia hora, você já vê vaca, já vê aqui onde eu moro, que é meio afastado, tem um estábulo aqui na frente, eu vejo cavalo todo dia, né? Não, aqui também, eu moro em Colônia, mas assim, é bem na divisa com já uma cidade vizinha aqui, mas eu ando aqui 400 metros, tem um lugar aqui que tá cheio de cavalo. Bem comum. Eu acho bem bizarro, assim. Parece que eu tô numa fazenda, sabe? Tipo, às vezes no Brasil o campo é longe, né? No Brasil o campo é
gravo longe, um né? vídeo e O campo é mostro longe, para as exato, pessoas, assim, eles falam, mas onde você mora? Tipo, tá no meio da roça? Tipo, né? É muito engraçado. Não tem nem asfalto aqui, né? Um outro tópico em relação ao trabalho é que, por exemplo, assim, eu lembro que a minha esposa chegou falando um dia, meus amigos todos do trabalho moram afastados, têm carro e levam o mesmo tempo que eu para chegar no trabalho, que moro na cidade, mas pego o transporte público, né? Uhum. Aí está eu estou aqui como defensor do transporte público, mas vou falar dessa parte da comodidade, né? Que aí você vê, por exemplo, levar os seus 40 minutos morando dentro da cidade para chegar a um trabalho, ou levar 40 minutos para chegar no trabalho morando a, sei lá, tantos quilômetros do trabalho, né? Mas eu vou se defender o você- transporte público agora. Cara, no transporte você consegue fazer outra coisa, né? Eu só consegui fazer a carteira do motorista porque eu ia trabalhar de ônibus, manja? Porque eu fiquei estudando e fazendo as coisas todas durante o transporte. Durante o transporte. Dá pra fazer Estudando bastante alemão, coisa. dá pra ler, dá pra fazer um Escutar monte de podcast, coisa. escutar o Alemanha Cast, Inclusive, claro. falando em É. transporte e Alemanha Cash, teve um ouvinte uma vez. A gente tem Eu lembro dessa as história. vinhetas aí de transição, né, dos blocos, que às vezes é um som da estação, né? Então, para quem não fala alemão, tem um das vinhetas aí que fala que a próxima estação é a estação central de trem, né? E teve um ouvinte que mandou uma mensagem para mim que estava escutando o Alemanha Cash no trem, escutou a gravação, que não era a gravação do trem, mas sim a gravação do Alemanha Cash, e desceu na estação errada. Gente, isso é muito engraçado. Coitado, né? Desculpa, aí eu pago uma cerveja para ti se acontecer de novo. Muito bom. Ai. Tá. Aí eu queria falar outra coisa disso. Se quiserem Agora eu incluir ali esqueci. do negócio da bicicleta ou do patinete, também pode falar também. Pode ser usado as patinetes elétricas, né? Aqui a gente tem aqueles aplicativos que tem aquelas patinetes compartilhadas, aqui em Munique pelo menos tem milhares de Uhum. Tem que companhias cuidar, né? fazem isso. Tem que cuidar, né? Muito trânsito, né? Então, assim, tem as patinetes, tem as bicicletas compartilháveis também. Você não precisa necessariamente ter a sua bicicleta. É porque vão Então, roubar um assim, dia, né? Todo mundo rouba bicicleta, né? Então. Tem uns ladrões de bicicleta que sim, hein? Pois Esse é assunto você do podcast. não acha que tá aqui na Alemanha que não vai acontecer? Vai, aguarde. Apesar de que bicicleta e patinete no inverno também é meio complicado, né? No inverno a gente não leva muito em consideração, né? Vamos fazer sempre esse tópico aqui que no inverno No inverno Mas se aí tem a opção de, sei lá, 6 meses de transporte, ou patinete, qualquer coisa, 6 meses de trem, também é bom, né? Eu conheço muita gente que faz isso, fica indo pro trabalho de bicicleta durante uns 5, 6 meses e depois de outros 6 meses usa ou o carro mesmo que tem, ou o transporte público. Dá pra revezar, né? Depende Tem a vantagem que tu consegue pagar o documento também só por 6 meses do carro também, né? Tu não precisa ficar... É verdade, tem muita gente aqui que tem o carro de verão, né? Como se diz, esses eu tenho um vizinho aqui que ele tem uma placa diferente, né? E ele só pode andar com o carro em certos meses do ano, né? Que é como se ele estivesse pagando o IPVA alemão, digamos assim, né? Durante aquele tempo, né? Não por mais tempo. Isso é muito magnata, né? Mas enfim. Muito magnata. Não é pra nossa realidade, né? Mas brasileiros. Outra classe social. Eles têm esses carros, eles chamam de cabriodar, né? Que é o que abre, né? Como é que fala, gente? Conversível, né? Sim, conversível, né? Então eles usam só 6 meses no ano, né? Eu acho isso engraçado, cara. O carro só pode usar 6 meses no ano. E uma coisa que eu particularmente acho muito bom ter carro é durante as suas férias e viagens, né? Por quê? Porque às vezes você vai explorar uns buracos, né? Que vai lá num castelo não sei aonde, vai lá no não sei aonde, num parque não sei do que lá. Cara, dá pra ir de transporte? Dá. Mas às vezes é uma função. Às vezes é um trampo, né? Então, eu acho tem que muitos lugares que não dá mesmo. Não chega, né? Chega, mas tem que sair 5 da manhã de casa. Enfim, daí é muita função, né? E é claro que eu acho que nem o Luciano falou, né? Nas cidades, geralmente, maiores, a infraestrutura é boa para você se deslocar lá. Mas... para ir para alguns pontos específicos, às vezes é meio carro assim, eu acho que vai depender muito da viagem, né? Então tudo depende. Você vai ter que olhar para onde você está indo. Se você estiver indo para Munique, se você estiver indo para Berlim, se você estiver indo para Frankfurt, esquece. Você não precisa de carro.
né? O carro vai te atrapalhar, pelo contrário, né? Porque você vai ter que preocupar, pagar estacionamento, aquele rolê todo, né? Você vai para uma cidade menor, né? Igual o Tomás falou, é mais cômodo mesmo ir de carro, né? A gente aqui em casa, a gente prefere sempre ir de transporte público, tentar ir. Mas o que a gente costuma fazer, às vezes, fazer um trajeto longo de trem, porque a gente prefere o trem, a gente acha mais confortável para dirigir, que a gente chega descansado, né, para aproveitar a viagem, e chega no destino, aluga um carro. Aí a gente aluga um carro, conhece as coisas que quer conhecer ali perto, que eram difíceis de acessar com o transporte público, devolve o carro e volta de trem. A gente faz isso às vezes que a gente acha que fica mais confortável para nós. Eu já fiz viagens, tipo, a gente foi quando foi pra Paris, fui de carro até lá, deixei o carro encostado em algum canto e só usei transporte lá também, porque ia ser uma loucura, né, estacionar lá naquele lugar e os caras também não dirigem bem, né? Hoje eu só tenho deslocamento mesmo, mas dentro da cidade grande, digamos assim, Mas às vezes eu que gosto de visitar, tipo assim, eu gosto muito de ir em ruínas de castelos, né, que tem bastante aqui, né? E, cara, ninguém vai ver esse troço, cara, só eu acho que vou ver esse troço, pouca gente vai ver esse trem. Não, eu tô nessa. Olha, eu curto também, viu? Olha aí, também. Mas geralmente não tem muita infra, né? Não tem muito. Você vai como? De bicicleta, Luciano? Não, na verdade eu vou de transporte. Subir morro acima? Ver as ruínas do morro acima? Vou andando mesmo. Caraca, você é animado, hein? Então você gosta mais do que a gente. É o integrante mais jovem desse podcast, né? Pois é. É um jovem. E outra coisa também, eu como gosto muito de experimentar cervejas diferentes, né? Então sempre quando eu viajo, eu vou num lugar e compro as cervejas locais lá, né? Qualquer uma, e pra trazer pra casa pra degustar depois, né? De transporte, cara, é muita função fazer isso, cara. De carro, coloca no porta-mala. Depende da quantidade de cerveja que você tá trazendo, hein, Depende do preço, né? Fala logo que você faz o tráfico de cerveja da Bélgica. Galera. Nunca me pararam na fronteira, mas se me parar... Meu Deus. Já veio passageiro com mala no colo já pra encher o porta-mala, né? Mesmo? Pra porta-mala de cerveja? Nossa Senhora. Algumas, sei. Umas duas. E também outra vantagem, às vezes, também no termo viagens aí, é porque você também consegue pegar acomodação mais longe também, né, do centro, da parte turística, ou enfim. E aí, consequentemente, o preço é um pouco mais, tende a ser mais barato, né? E aí isso facilita também, né? Às vezes eu lembro quando a gente viajava, quando não tinha carro, às vezes tinha que pagar um pouco mais caro o hotel. Às vezes pior o hotel até, a acomodação que fosse, mas aqui era mais fácil para visitar as coisas, né? E daí quando você tem carro, às vezes fica tranquilo, fica mais longe mesmo e pronto, né? Sim. Exato. Eu na verdade, na questão viagem, né? Claro, num passeio de final de semana, eu vou de transporte público, né? Eu pego o trem, né? Nós temos aqui os trens regionais, temos trens de alta velocidade também, então você pode, dependendo do lugar, optar. Tem uns que só chegam regionais e tem outros que também chegam de trens de alta velocidade. Então você rapidamente está em outra cidade, em outro estado, né? A Alemanha não é o Brasil, é pequena, então assim, você se desloca com facilidade, chega rápido nos lugares. Agora, claro, quando é uma viagem planejada, tipo, para ir para outro país, tipo, sair, como o Tomás falou, ir para Paris, eu tenho a opção de alugar o carro. E isso é totalmente possível, né? Obviamente, se você tem a carteira de motorista alemã. Até não precisa, tá? Já sei de gente que mora há anos que não tem carteira e aluga com a brasileira mesmo, a internacional e pronto. O pessoal, na hora de alugar, eles não ligam, né? Mas se a polícia parar, a pessoa tá errada, né? Se a polícia parar, tá errada e tem problema, né? Eu não faço isso, eu não alugo carro de jeito nenhum, né? Eu não tenho carteira, minha esposa tem a carteira. Ela foi obrigada a tirar a carteira. Que bom, né? O trabalho, né? Motorista bem cômodo, né? Tô tomando minha cerveja. Olha, muito bom. Acho justo. Mas assim... então, assim, a gente, quando é nesse caso de viajar, a gente acaba alugando o carro e usa o tempo necessário e tá tudo certo. Voltou, eu não tenho que pagar todos os custos de um carro, não tenho que pagar IPVA, não tenho que pagar manutenção, não tenho que pagar os pneus de inverno, enfim, por aí vai, né? A lista é grande. A lista é bem grande, um carro, a gente não vai entrar nos custos, mas eu vou te falar que
É pesado. É puxado, É. tem que pôr na conta. Se você vai querer carregar suas comprinhas e tal, ou pagar essa conta. Já economiza na academia, né? Vai fazendo uma forcinha aí já. Enfim, né? E a gasolina também subiu, né? O brasileiro reclama que tá caro, lá tá caro. Mas aqui também não tá muito barato, não. Aqui também tá barato, não. tá Subiu barato, bastante, viu? Subiu bastante. Subiu bastante. E a opção, né, que todo mundo conhece, as empresas de ônibus, eu não sei como é que ficaram agora na pandemia, né? Mas sei lá, Flixbus da vida, era bem barato, andei bastante de Flixbus e o Flixbus, eles têm também o Flixtrain, né? Que é da mesma empresa. Recentemente, né? Tem uns 2 anos, mais ou menos, só que... Tem uns 2 anos, acho que tem até mais, porque eu acho que foi em dezembro de 2018, foi a primeira vez que eu peguei um Flixtrain, a gente saiu de Colônia e a gente foi para Hamburgo. Eu não morava aqui ainda, mas eu tava aqui de férias. A gente pagou, tipo, €9,99 de Colônia até Hamburgo. Então, assim, é muito barato. É muito barato. Agora, o ano passado, que eu fiz muito trajeto Berlim-Colônia, e eu peguei muito Flixtrain também para fazer esse trajeto por questão de preço mesmo, né? Porque às vezes a Deutsche Bahn era muito cara, que é um outro assunto aí também, que os tickets de transporte público aqui não são dos mais baratos também, não. A gente não falou, mas não falamos disso. Né? Exatamente. Depois a gente volta aí. Mas o Flixtrain, ele é bem barato, mas olha, eu vou te falar uma coisa, eu tô ficando muito velha, muito chata, porque eu achava muito desconfortável para uma viagem de 2 horas. Não dá para fazer uma viagem longa com Flixtrain. Para uma viagem de 2 horas, tudo bem, dá para encarar tranquilo, eles renovaram todos os trens, então os trens estão assim, por dentro eles estão bem arrumadinhos, como se diz assim, mas eles não são nada confortáveis, cadeira não inclina nada, é bem desconfortável. Então eu fazia o trajeto ano passado, Berlim-Colônia, 5 horas e meia. Nossa. Cara, eu chegava quebrada. O único trajeto que eu fiz durou acho que 15 ou 20 minutos, que foi Colônia-Düsseldorf, agora numa viagem recente que eu fiz a Colônia. Aí é de boa. Não, paguei 3 euros. 3 euros, então assim, é super barato. Você vai olhar no Pô, mas aí pagou 3 euros pra andar 20 minutos e a Gi pagou R$9,90 pra andar 5 horas e meia. Eu paguei no ano passado. A proporção tá valendo muito mais. Doido, né? Muito doido. Isso mas, é uma coisa que vocês estavam falando do preço aí. Eu fui pra Munique já de Flixbus e paguei tipo 9 euros, alguma coisa desse sentido, de Stuttgart pra Munique. E daqui onde eu moro, para ir para o centro de Stuttgart e voltar, dá mais ou menos quase 8 euros. É isso mesmo. Bizarro, então, é uma empresa, é bizarro, é uma empresa que oferece serviços realmente baratos, mas o que eles oferecem, assim, é um serviço de, como se diz, não é pior qualidade, mas é menos conforto, né? O mínimo necessário. É, o mínimo necessário, exatamente. Mas, então, tem que pesar isso. Devem estar escravizando os motoristas, né, eu acho. Certamente. Certamente. Tipo Uber no Brasil, né? Não é fácil. Não, mas não faz sentido, né? Porque aqui dá uns 20 minutos aqui da minha casa até o centro de Stuttgart e você paga 8, né? Ida e volta, e você vai até Munique, dá 200 e poucos quilômetros e paga 9. Não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Não sei como que eles cobram, né? Como eles fazem essa cobrança, mas acho que é o slogan deles, né? Oferecer a partir de R$ 9,99. E realmente, se você comprar com antecedência, você consegue. R$ 9,99 trechos longos. Exatamente. Já consegui muito, já vejo muito de Flixbus também. Hoje em dia já tô ficando mais chato também. Já tá ficando chato também, né? Bem-vindo ao clube. Já tô ficando, já quero mais conforto, já não fico mais em hostel quando eu chego lá. E por aí vai, né? Eu acho que daqui a pouco vai ter gente comprando carro aí. Olha, isso eu vou deixar pro desfecho. Já quando a gente tiver o desfecho, eu falo. Veredito, então, ter ou não ter um veículo? Luciano. Olha, depois de cair uma grade de cerveja andando de bicicleta, de passar muito perrengue com frio... E andar de bicicleta de luva é ruim, né? Com certeza. Eu acho assim, lógico, por exemplo, 90% das pessoas que eu conheço daqui de Munique, onde eu moro, né? Optarem por não ter carro, eu acho que, sem dúvida, isso é indiscutível, o carro ele te traz muito mais comodidade. A gente discutiu aqui durante o podcast que é uma questão de escolha e não de necessidade, mas assim, atualmente a minha escolha é que em breve eu vou comprar um carro. Se rendeu. Se rendeu a indústria automotiva alemã, então.
Vou contribuir, vou contribuir para a emissão de gases na camada de ozônio. Dessa vez mais direto, não indireto. Não vou ser amigo do meio ambiente andando a pé, bicicleta e tudo. Eu acho que vale a pena ter o carro, sim, para você ter um conforto a mais, né? Mas é claro que vai tudo depender de onde você mora e de onde você trabalha, principalmente, né? Mas hoje em dia eu não me vejo aqui, eu acho que eu já me sinto um pouco dependente do carro aqui, né? Mesmo porque eu preciso ir para o trabalho. E essa questão também de ter esse conforto, né? De poder comprar alguma coisa maior e conseguir carregar. Mas no dia a dia, assim, também eu dou sempre muita preferência para o transporte público, porque eu acho também mais confortável de usar. Você chegar mais descansado nos lugares, né? Não ter que ficar preocupado com o carro, onde que ele está, onde que ele está estacionado. Também, né? Você pode também beber sua cerveja tranquilamente, não é? Se você tiver de carro, você tem que ter essa preocupação também, né? Então, a gente às vezes pega muito transporte público porque a gente vai tomar uma cervejinha, né? Então vamos ter que ir de trem. O melhor dos cenários é esse, né? A gente ter essa opção de poder usar com tranquilidade e com qualidade um transporte público. Muita opção, né? É importante. Graças a Deus oferece aí. Mas uma coisa que a gente não falou no programa foi dos custos aí dos tickets, né? Vocês têm ideia quanto custa aí no... Eita! Cara, é caro, viu? Não é barato. Muito importante. Então, olha, eu tô com o aplicativo aberto aqui da MVG, que é a companhia de transporte daqui de Munique, que é regional, né? Então, assim, eu vou passar agora para os ouvintes alguns valores, né? Lembrando que não é barato o transporte público na Alemanha. Falamos muito do transporte público aqui, no caso eu, né? E acabei não falando de valores. Não é barato você optar por ter o transporte público também. Vamos lá. Uma viagem simples de até 4 paradas em Munique custa 1,80, tá? Lembrando que 4 paradas não é quase nada, certo? 4 paradas que diz 4 estações, né, no caso. 4 estações, exatamente. Um ticket simples dentro da zona M, que é a zona central da cidade, vai me custar 3,50 €. Esse ticket eu posso usar ônibus, S-Bahn e U-Bahn, né? O trem e o metrô, tá tudo incluso. Mas é só para uma ida, single ticket, Einzelfahrt, né? Só na zona M isso. Se você for aumentando os anéis da cidade, vai aumentando gradativamente. Outro ticket, o ticket do dia. Um ticket do dia em Munique, só no centro, só na zona central, zona M, né? Essa zona M tem aproximadamente, acho que 15 quilômetros, eu já fiz um cálculo uma vez, certo? Só para vocês terem noção. Custa 8,20. É caro, viu? É caro, né? Então, assim, imagina por dia você pagar 8,20, não tem como, né? Aí vão sendo os proporcionais os tickets, né? Você vai fazendo os cálculos, vai tendo as proporcionalidades. Por exemplo, eu pago o ticket anual. Então, assim, dos 12 meses eu ganho 2 meses de graça e pago mensalmente, é descontado mensalmente da minha conta, 58 € atualmente, tá esse valor. Nossa, cara. Eu tô aqui também com o site da VHS aberto, que é o transporte aqui de Colônia, e o ticket, ele mensal, se você não for assinante, você quer pagar um ticket mensal, né? Uma vez só, e mês que vem você não tem compromisso. Ele, para o anel menor da cidade, que esse anel é bem pequeno mesmo, então, assim, qualquer 15 minutos você já saiu desse anel. Então, na verdade, o anel que eu conto é o 1B, que é um pouquinho maior, mas que ainda é somente Colônia, mas é um pouco maior. Ele está custando 109 € por mês. Nossa. Esse ticket. E o ticket, para quem assina, né, e pode usar, assina anualmente, né, e aí você paga por mês aí 89 €. E um ticket para você andar dentro da cidade de Colônia, também, só uma viagem, ele tá custando 3 €. Eu acho também bem caro. Nossa, então Colônia é mais caro que Munique, né? Mais caro. Colônia é bem caro. Porque Colônia até tem um anel menor, que custa mais barato, que o ticket, o Eisen Ticket custa 2,50, mas esse ticket, pra te falar a verdade, eu nunca nem comprei, porque ele atinge um anel muito pequeno. Melhor ir a pé. Pequeno. Exato. Então, o que vale mais é o 1B que eles falam. É bem caro. É bem caro. Então, assim, que tá, pesa, né? Você quer ter um transporte público de qualidade que chega no horário com disponibilidade, não tem milagre, né? Tem que pagar, né? Tem milagre. Tem que pagar, né?
E o teu veredito, Gi? Ter um carro, então, né? Olha, eu acho que é bom ter sempre as duas opções. Você tem um carro para conhecer os lugares que você não consegue acessar de transporte público e para fazer suas comprinhas. E usar o transporte público para também conhecer alguns lugares que estão mais de fácil acesso e usar muito no dia a dia, que eu acho que é uma das grandes vantagens, é uma das coisas que eu mais gosto aqui de morar na Alemanha, é essa facilidade do transporte público mesmo, porque apesar do Luciano ser a voz aqui do transporte público nesse programa, eu também sou uma voz do transporte público. Mas que no final acabou se rendendo, né? Mas eu acho que é esse o ponto mesmo, né? Depende muito da situação, de onde você mora, do teu trabalho, de tudo mais, né? E eu acho importante você ter a carteira de motorista, definitivamente, porque um dia você vai precisar. Sim. Até pode ser que você mora no centro da cidade, trabalha do lado, tem um mercado ali, não precisa pro dia a dia, mas um dia você vai precisar ir lá comprar móveis, fazer alguma coisa, ou quer fazer uma viagem. Exatamente. Então você pega o carro, né? Aí, por exemplo, no meu caso, que moro mais afastado, já é melhor ter o carro, porque aí pra deslocar e tal, fazer as coisas é mais fácil, né? E também agora com o Baby também é bem melhor, tá? Porque às vezes pegar um trem, leva o carrinho, anda aqui e tal, mas é a minha função, sabe? Então eu acho que não tem o certo e errado, bom ter as opções, né? Exatamente. Mas assim, não é descartável também viver sem carro. Então assim, tem gente que, mas será que eu vou mudar para a Alemanha, eu preciso ter o carro? Não, muita gente vive sem o carro, vive inclusive bem sem o carro, mas sempre dá para melhorar, né? Com certeza. Sempre dá para ser melhor, sem dúvida. É exatamente isso que eu queria reforçar, né? É totalmente viável. Gente, eu conheço gente que tá aqui há 10 anos e não tem carro, sério. Pessoas que moram em Munique, que por opção não querem ter carro. Então, assim, a gente tá falando de experiências pessoais aqui. Temos 3 pessoas nesse podcast, com 3 cidades diferentes, com 3 perspectivas diferentes, e que cada um tem a sua opção, né? Então, assim, eu, depois de 4 anos, passando frio, eu vou voltar, vou querer ter um carro futuramente, em breve. Mas pode ser que você use só esporadicamente também, né? Você vai ver como é que você vai se adaptar, né? Exatamente. Beleza, show de bola. Então é isso, agradeço a presença de vocês. Espero ter novamente a presença de vocês aqui no podcast e até a próxima, galera. Valeu! Valeu, tchau! Obrigado. Tchau.